Primeiro ano, aqui o professor Valdivino, agora vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Beleza, pessoal? Volto a reforçar e pedir a vocês que façam as atividades. Não deixem de fazer. Inclusive, pessoal, esse conteúdo aqui, ó, máximo e mínimo, está lá na lista que eu já postei para vocês, beleza? Como eu disse a vocês, vai ter aquela lista e mais alguns exercíciozinhos referente àquele conteúdo, mas bem pouco, mas eu quero que vocês façam todos. Façam, manda para mim, deixa registrado no seu caderno, tá ok? Porque são esses exercícios que eu vou te dar uma nota para fechar o bimestre e validar a sua presença, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é falar de ponto máximo e ponto mínimo na função. Bom, primeiro ano, segundo bimestre, aqui o professor Valdivino. Beleza, pessoal, a aula de hoje é sobre ponto máximo e ponto mínimo. O que quer dizer o ponto máximo e o ponto mínimo? Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? O ponto máximo e mínimo de uma função quadrática, ela é dada nesse formato. Você tem a função quadrática. Todos vocês conhecem uma função quadrática. Ela é representada pelo f de x ou y e ela é dada da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c. Quando essa função tem os três termos, ela é uma função completa. Se faltar o b ou o c ou os dois, ela é uma função incompleta, tá? E dentro das funções, isso aqui nós já estudamos o gráfico da função quadrática, tá? Nós temos a parábola. O que é parábola? Parábola é algo nesse formato que tem a concavidade aberta para cima. Toda vez que você tem essa parábola com concavidade aberta para cima, significa que o valor do a da sua função ele é positivo. Toda função quadrática que tem o valor do a positivo significa que ela tem a abertura para cima. E o que quer dizer o máximo ou mínimo? Pessoal, mínimo quer dizer o quê? Que a sua parábola ela vai ter um ponto que quando ela muda de um setor para outro, ó, ela vai descendo, aí chegou aqui. Aqui ela vai mudar para subir, ó. Esse ponto que há essa mudança decrescente para crescente é o vértice da parábola. E esse vértice é o mínimo. Por quê? Porque daqui para baixo você não tem nenhum ponto mais. O único ponto que você tem é esse. Esse é o ponto mínimo do seu gráfico. É o ponto mínimo da sua parábola. Beleza? Então, o ponto mínimo é exatamente aquele ponto onde que há aquela mudança do decréscimo para o acréscimo. Ela decresceu e cresceu. Quando houve essa mudança, ela tem o vértice. Esse vértice é o ponto mínimo. Portanto, pessoal, o ponto mínimo você encontra quando A é maior do que zero, quando o valor do A da sua equação ele é positivo. E de onde sai esse valor do A? Olha ele aqui, ó, o valor do A é aquele número que está na frente da letra que está elevado ao quadrado. É apenas o A que você analisa. Se ele for positivo, cresceu. Se ele for negativo, decresceu. Mas nós estamos falando crescente. Então, o vértice, o ponto mínimo, ele é dado quando esse A ele é positivo. Próximo exemplo. Agora nós temos a parábola decrescendo, pessoal. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a sua parábola ela vai crescer, vai chegar em um ponto, ele vai decrescer. Essa mudança do crescente para o decrescente significa o vértice. E a concavidade dela é para baixo porque o valor do A ele é negativo. Significa A menor do que zero. Todo número menor do que zero são os números negativos. E para o A menor do que zero, para o seu A negativo, você tem o ponto máximo. Por que o ponto máximo? É o único ponto, você não vai ter nenhum ponto mais acima dele. Esse é o ponto máximo da sua parábola, que no caso é o vértice. Então, vocês entenderam o que é ponto máximo e ponto mínimo? Lá nas aulas anteriores da função quadrática, nós falamos do gráfico, falamos do x do vértice, do y do vértice, e aí ficou essa aulinha de falar de máximo e mínimo. Beleza, pessoal? Então, não esqueça, o ponto mínimo, ele é obtido quando A é positivo. E o ponto máximo, ele é obtido quando A é negativo. Bom, temos agora as coordenadas. As coordenadas que nós temos, pessoal, é o x do vértice e o y do vértice. Isso aqui não é novidade para vocês, não. Vocês já viram isso aqui. X do vértice é o eixo x onde está o vértice. Para obter ele, você pega menos b dividido por 2 vezes a.
E o y do vértice? Ele está no eixo y onde encontra o vértice. É menos delta dividido por 4a. Professor, eu não lembro o que é esse triângulozinho. Delta, pessoal, ela é essa fórmula aqui, ó. Delta é igual, ele é obtido assim, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa sim é a fórmula do seu delta, que é esse triângulozinho aqui, ó. Beleza? Pessoal, para vocês obter o ponto máximo e o ponto mínimo, vocês só precisam resolver a sua equação até o delta e calcular o xv e o yv. Beleza? Agora, olha umas observações que eu deixei aqui, ó. Em regra, o mais aplicado é o YV. É a dúvida dos alunos. Professor, você deu um problema. Nesse problema, qual é que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o x do vértice ou é o y do vértice? Pessoal, isso, filho de Deus, vai depender do enunciado da questão. E isso vai depender do contexto da questão. Tá ok? Mas na maioria das vezes, eu vou dizer para vocês, 80%, vocês aplicam o vértice da parada, o YV. Vocês vão aplicar o YV, 80%. Inclusive, ó, a dica aqui, ó, naquela lista de exercício lá que eu postei para vocês, daquelas 20 e poucas questões, vocês vão resolver ela aplicando o YV, beleza? Então, não esqueça disso. Então, ó, em regra, o mais aplicado é o Y do vértice. Mas isso depende do comando da questão. Beleza? Então vocês têm que ficar atentos. Falou máximo ou mínimo, aplica o vértice. Beleza, vamos ver isso aqui como é cobrado na prática. Veja bem, olha bem o contexto. Determine o valor máximo ou mínimo da função. Y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Professor, e agora, professor? Eu aplico o y do vértice ou o x do vértice? Pessoal, ele aqui, ele deixou em aberto. Então, você vai aplicar o quê? O y do vértice. Eu vou depois fazer uma questão para vocês verem a diferença quando eu aplico o y e quando eu aplico o x. Nessa questão aqui, ela é uma questão que ele pediu máximo e mínimo. Eu sei que o mínimo e máximo, eu obtenho eles através dessas formulazinhas. Só que como ele não deixou nenhuma deixa, eu vou aplicar quem? O y do vértice, que eu vou aplicar exatamente aqui para vocês agora. Olha só como é que ele é feito. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Mas lembra vocês que antes de eu jogar nessa forma, eu tenho que calcular o delta. E quem é o delta? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Portanto, o delta vai ser, quem é o B? Aí você vai lá na sua equação e y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Desta equação, eu vou tirar o valor de A, que vale 1, que é o número que está aqui na frente. O valor do B, que vale menos 3, é o número que está na frente da variável que não está elevado. E o valor de C, no caso, é o 2. Beleza? Agora, vamos lá. Quem é o B, não é menos 3? Troca a letrinha. 3 ao quadrado dá 9. Menos 4, quem é o A? O A está lá, ó. E quem é o C? Ó, o C lá, 2. Só substituir, aí multiplica tudo, ó. Aí vai ficar 3 ao quadrado, base negativa, expoente par, ele fica positivo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, o meu delta é igual a 1, porque 9 tira 8, fica 1. Beleza? Depois disso calculado, você vai calcular o quê? O y do vértice, tá, pessoal? O y do vértice. Não esqueça desse detalhe. Qual é a forma do y do vértice? Menos delta dividido por 4a. Veja que ele é negativo. Então, você vai colocar menos. Qual é o valor do delta? 1. Então, vai ser 1 dividido por 4. Quem é o valor do A? Quem é o valor do A? O valor do A está lá, ó, 1 também. Aí, mais com menos dá menos. 1. 4 vezes 1, 4. Pronto, pessoal. Esse é o ponto máximo. Ou esse é o ponto mínimo. Professor, como é que eu sei que ele é mínimo? Olha lá no A. O valor do A, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Agora vamos lá na teoria. Quando o valor do A ele é um valor positivo,
Quando o valor do A ele é positivo, significa que você tem o ponto mínimo. Portanto, significa que esse menos 1/4 é o ponto mínimo. Os alunos, pessoal, pelo amor de Deus, não leva por esse caminho, não. Tem aluno que acha que quando aqui dá negativo é que ele é mínimo, quando ele é positivo ele é máximo. Isso está estupidamente errado. Você tem que olhar o valor do A. Se o valor do A é positivo, ele é mínimo. Se o valor do A é negativo, ele é o máximo. Pelo amor de Deus. Porque se ele for positivo, a boca da parábola é para cima. Se ele for negativo, a boca da parábola é para baixo. Então, o ponto máximo vai estar aqui em cima. Beleza? Então, vamos lá. Olha a observaçãozinha. Tudo meu tem umas OBS. E aí, pessoal, você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar sua parábola linda, maravilhosa. E aí, quando há uma mudança do crescente para o decrescente, é o vértice. Então, esse valor é 1/4, menos 1/4. Aqui está o ponto mínimo. Se o termo A for positivo, temos o mínimo. Ainda fiz aqui para vocês não esquecerem. Se o termo A for negativo, temos o máximo. Ainda fiz o desenho para vocês. Exemplo 2, PUC. PUC São Paulo, né? Tem PUC Minas Gerais também. O ponto extremo... agora veja bem. Olha a diferença da questão do exemplo 1 para o exemplo 2. Determine o valor máximo e mínimo da função. Esse foi o exemplo 1 que nós acabamos de fazer. Olha agora o 2. O ponto extremo da função. Pessoal, ele falou ponto. Quando ele fala ponto, pessoal, você tem que calcular o máximo e o mínimo. Porque o ponto você tem o par ordenado. E o par ordenado você tem o x e tem o y. É aqui que você tem que ficar atento. No primeiro exemplo, você percebe que ele não falou em nenhum ponto aqui. Ele só falou, determine o valor máximo e mínimo e ponto final. E aí você foi lá e calculou o YV. Aqui não, ele falou o ponto. Então ele deu uma deixa para você. Aqui você vai ter que usar os dois. Quando ele fala ponto, significa XV, YV. E o que é extremo? Extremo é o significado da palavra máximo e mínimo. Então ele quer que você encontre o ponto mínimo e o ponto máximo. Entendeu, filho de Deus? Então vamos lá. Não é que ele quer o ponto mínimo e o ponto máximo não, pessoal. Pelo amor de Deus. Ele quer que você encontre o XV e o YV. Você vai saber se ele é mínimo ou se ele é máximo olhando o valor do A, tá? Olha aqui o valor do A. Vamos tirar o valor do A aí? Então, A é igual a 1. Positivo. Se ele é positivo, então eu já sei que tanto o x e tanto o y vai ser mínimo. Porque o meu A é positivo. Quem é o valor do B? Quem é o valor do B? Olha lá, ó, menos 6. E quem é o valor do C? Quem é o valor do C? 8. Agora vamos lá. Primeiro calcular o delta. Calcular o delta. Que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí vamos lá. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 8. Pessoal, só tô trocando letrinha. Tá? Vou terminar essa. Só tô trocando letrinha. Quando eu troco letrinha, todo mundo sabe, tá? Base negativa expoente par, ele fica positivo. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Não é 6 vezes 2, não. É 6 vezes 6, que dá quanto? 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 36 menos 32, delta é igual a 4. Ótimo. Não acabou, não. Por que não acabou? Porque ele quer o ponto. Então, você tem que calcular... Ele quer o ponto... Você tem que calcular o x e tem que calcular o y. Vamos para o XV primeiro. Qual é o XV, pessoal? O XV você tem lá, ó, menos B dividido por 2 vezes A. Essa é a fórmula, pessoal. Vocês têm que gravar isso aqui. Nós já vimos isso muito nas aulas anteriores. Menos que é da fórmula. Quem é o valor do B? Menos 6. B, menos 6. Então, é só substituir lá, ó, menos 6... dividido por 2 vezes. Quem é o valor de A, pessoal? O valor de A é 1. Agora, menos com menos mais. 2 vezes 1, 2. 6 dividido para 2 vai dar 3. Agora o YV. O YV. Qual é a forma do YV, pessoal?
A forma do YV é menos delta dividido por 4 vezes A. Essa é a fórmula, pessoal. Aí, ó, menos, não esqueça que é menos. Qual é o valor do delta? Você calculou que deu 4. Então, menos 4 dividido por 4 vezes 1. Mais com menos dá menos. 4 dividido para 4, porque 1 vezes 4 é 4. 4 dividido para 4, então, é igual a menos 1. Beleza. Então, ele pediu o ponto. Quem é o ponto? O ponto é 3 para o XV e menos 1 para o YV. Tá claro, pessoal? Então, essa sim seria a sua resposta. XV e YV. Aí nós vamos ver se ele é máximo ou se ele é mínimo. Aí você tem a parábola. Professor, você já foi logo construindo ela de boca para cima para quê? Por quê? Porque eu tirei o valor do A e percebi que ele é positivo. Se ele é positivo, a boca dela é para cima. Significa que o A é maior do que zero. E aonde está o vértice? O vértice está bem aqui, ó. E o ponto desse vértice vai ser o 3 e o menos 1. Significa que ele é o valor mínimo. Mínimo. Beleza, pessoal? Tá claro para vocês? Pessoal, continue estudando. Vou fazer mais uns exemplos e depois eu vou deixar uns exercícios. Um abraço a todos.